Olá, boa tarde. O Senado começou a instalar nesta semana as comissões permanentes e a eleger os presidentes e vice-presidentes que comandarão os colegiados pelos próximos 2 anos. Para a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, foi eleito o senador Otto Alencar, da Bahia. Com os números da pandemia ainda em alta, poucos parlamentares e servidores na sala. Alguns senadores preferiram acompanhar dos gabinetes e participar de forma virtual. Segunda maior bancada, com 11 senadores, o PSD, Partido Social Democrático, vai continuar comandando a Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais disputadas pelos partidos. O senador Otto Alencar, da Bahia, foi eleito por aclamação para presidir a CAI pelos próximos 2 anos. O vice-presidente será o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. A Comissão de Assuntos Econômicos é a responsável por analisar o impacto financeiro de quase todas as matérias que passam pelo Senado. No momento de grave crise sanitária e econômica, o novo presidente da comissão já definiu qual será a política pública a ser acompanhada durante este ano. Nós vamos trabalhar com essa visão de ajudar o país, sobretudo num tema muito importante, que é o tema da economia, de todo o processo econômico que foi sensivelmente abalado com a pandemia. É da consciência de todos nós, como também vi que é da consciência do ministro Paulo Guedes. Nesse aspecto, não há como o governo federal, o Poder Executivo, não ultrapassar barreiras para disponibilizar imediatamente mais vacinas para o povo brasileiro se sentir seguro. Otto Alencar citou também a necessidade da comissão debater a recente crise envolvendo a troca de comando na Petrobras. Existe sim, sem dúvida nenhuma, não há como se desconhecer uma insegurança jurídica. Recentemente agora, uma questão gravíssima, a questão da Petrobras. Alguns senadores ressaltaram a importância das comissões retomarem as atividades, que foram praticamente interrompidas no ano passado por causa da pandemia. Em 2020, nós ficamos toldados, ficamos sem condições de estar nos reunindo aqui para tratar de temas significantes. Esse ano, depois da vacina de todos, possamos ter reuniões semanais. Nós estamos agora com a necessidade brutal de discutir retomada da economia, revitalização da economia, são duas coisas diferentes, em setores diferentes, e principalmente readaptação ao chamado novo normal. A área de educação e os temas da cultura e do esporte terão no biênio 2021-2022 a coordenação de um piauiense e de uma brasiliense. Os trabalhos da Comissão de Educação foram instalados nesta terça-feira. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os senadores escolheram por aclamação o novo presidente, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e a vice, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Os índices da educação brasileira e desafios, como a conclusão de 3.000 creches em todo o país, estão entre as preocupações de senadores da comissão para este ano. O desempregado hoje desesperado não tem onde colocar o filho, né? E mesmo que amanhã volte tudo à normalidade, essas creches nós precisamos concluir essas creches. Eu acho que talvez seria o maior mutirão que deveríamos fazer em termos da educação, concluir essas 3.000 creches aí. E muitas delas com 90 e tantos % pronta, faltando pouquíssima. Teremos grandes desafios nesses próximos 2 anos. Nós encaramos os piores índices de investimentos na educação nessa última década. Sabemos que a educação do nosso país ela foi muito comprometida por causa da pandemia, mas nós não podemos levar isso como justificativa para não trabalharmos, para não priorizarmos a educação do nosso país. O Brasil, infelizmente, é um dos países que ficaram para trás na evolução. E um dos motivos principais, segundo todo um consenso de todos os estudiosos, é porque o Brasil nunca teve
uma educação de massa, de qualidade. Até há poucos anos, nós ostentávamos índices de analfabetismo muito elevados. Houve uma conscientização maior a nível nacional da necessidade premente de uma melhor educação. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Sociais. A vice vai ser a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. O novo presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou desafios do país. Ele prometeu empenho no funcionamento da comissão e aproveitou para lembrar a situação dos imigrantes que estão no Acre e também as enchentes que atingiram o estado. Nós estamos com surto de dengue, o Covid lá, nós estamos com 100% dos leitos cheios. E, para acabar de completar, estamos aí diante da maior enchente que já houve no estado do Acre. E como se não faltasse nada, esses haitianos que estavam no Brasil resolveram sair tudo de uma vez. O Peru fechou a fronteira e eles estão todos refugiados, ilhados na cidade de Assis Brasil, uma cidade pequena, hoje com mais de 1.000 haitianos. E um transtorno só. A vice-presidente da comissão vai ser a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Nós vamos trabalhar junto, não tenha dúvida que eu vou ajudar com os conhecimentos que eu tenho como médica de formação, mas com esse olhar diferenciado para o social. No próximo biênio, representantes de Pernambuco e do Espírito Santo vão comandar uma das comissões com maior demanda da sociedade. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o novo presidente será o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e o vice, Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. A escolha foi por aclamação e, em tempos de pandemia, o novo presidente participou por videoconferência. Quero também ir aos estados, acompanhar nos estados a maneira pela qual os direitos humanos estão sendo vivenciados, estão sendo trabalhados e promovidos. Combater uma noção equivocada do que sejam os direitos humanos é uma das intenções de senadores. E ainda, medida legislativa que prevê cortes na saúde e educação. Como falou agora o Flávio Arnes, é uma violação dos direitos humanos essa PEC que está aí para ser aprovada. Tirar recursos da saúde num momento desse e da educação. A educação é que dá cidadania. E esses direitos humanos, isso é retirar direitos humanos. Nós não podemos aceitar essa chantagem. E é preciso, sim, provocar uma ruptura nessa visão simplista de que direitos humanos é direito para defender bandido. Karol Vazak, que inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, ele elencou uma categoria de direitos, que colocou lá como direitos humanos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. A Comissão de Relações Exteriores vai ser presidida pela senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins. Ela disse que vai trabalhar para ajudar a aprovar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O grande foco nosso é retomar as negociações da União Europeia-Mercosul. É tentar fazer esse grande bloco que vai significar um dos maiores blocos do mundo, juntando todos os países da Europa e os 4, 5 do Mercosul, porque tem um país que está suspenso no Mercosul. Nós seremos 780 milhões de habitantes e significaremos 1/4 do PIB mundial, quando juntar os países da Europa e os países do Mercosul. O Ministério da Economia estima que nós teremos mais ou menos em torno de 87 a 100 bilhões de dólares de aumento no nosso PIB, num período aí de 15 anos apenas. Nós teremos mais de 113 bilhões de dólares de investimento nesse mesmo período, depois desse acordo Mercosul-União Europeia. Por que ele será tão vantajoso? Porque em 15 anos, 90% de tudo que a gente comprar e vender não terá taxas e não teremos impostos. Então, isso é facilitação de comércio. Todos ganham com essa questão.
E agora à tarde o Senado terá outras atividades com reuniões de comissões e também do plenário. Nós vamos conversar sobre isso ao vivo com a repórter Carla Benevides, que está lá no Túnel do Tempo e traz para a gente informações sobre as atividades do Senado. Carla. Ronaldo, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Essa é uma semana intensa aqui de trabalhos no Senado, porque além da instalação das comissões temáticas e da eleição dos presidentes dessas 13 comissões temáticas, o plenário está com uma pauta extensa, vários projetos. Na sessão de hoje à tarde, por exemplo, está prevista a votação do projeto que cria a comissão temporária interna para acompanhar as medidas de saúde que estão sendo tomadas em função da pandemia do coronavírus. Também tem um projeto que garante acesso à internet a estudantes e professores da educação básica. Uma proposta que cria o marco legal das startups. Um projeto também que prorroga a possibilidade de dedução no imposto de renda de doações para fundos de assistência para pacientes com câncer e pacientes com deficiência. Além desses projetos, também está na pauta a votação da redação final da nova lei de licitações. Ainda tem na pauta, durante essa semana, a previsão de votar autoridades que já foram sabatinadas pelas comissões temáticas aqui da Casa e que aguardam a deliberação do plenário. E na quinta-feira, a esperada votação da PEC emergencial, que, se aprovada, promete aí pode destravar o pagamento do novo auxílio emergencial. Ronaldo. Obrigado, Carla. Ainda volto com você nesta edição. E o presidente do Senado apresentou hoje um projeto para facilitar a compra de vacinas junto a farmacêuticas internacionais. O texto prevê que estados, Distrito Federal e municípios assumam os riscos referentes à responsabilidade civil sobre os eventos adversos relacionados à vacinação. Primeiro foram os profissionais da saúde expostos ao contato com os infectados pelo coronavírus. Depois, seguindo a ordem das prioridades e de acordo com a quantidade disponível de vacinas, os idosos acima de 90 e 80 anos tomaram as primeiras doses. 50% de probabilidade de não pegar. Está satisfeita? Bastante. A adesão em massa refletiu a alegria e a esperança de milhões de pessoas, só que o suprimento não foi suficiente para cobrir nem mesmo 3% da população brasileira. Um mês depois, o movimento é tranquilo. Os mais idosos voltam para tomar a segunda dose. Mas e as novas vacinas para quem ainda não foi imunizado? Especialistas afirmam que o Brasil tem capacidade para vacinar até 60 milhões de pessoas por mês, mas falta o principal. Por esse esquema no Mapa Mundi, estamos no grupo de países em que a imunização será completada só em meados de 2022. Butantan e Fiocruz, dois renomados institutos brasileiros, trabalham dia e noite para produzir imunizantes, mas enfrentam dificuldades como a dependência de insumos e o desafio que representa fabricar e envasar centenas de milhões de vacinas. A solução seria contratar e importar de outros laboratórios. Uma providência que, segundo críticos do governo, deveria ter sido tomada muitos meses atrás. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reunião por videoconferência com representantes das farmacêuticas Pfizer e Janssen, buscou uma alternativa junto ao Ministério da Saúde para ampliar o leque de fornecedores de imunizantes. Pacheco apresentou um projeto de lei que autoriza a União, estados e municípios a assumirem os riscos referentes à responsabilidade civil sobre as vacinas, desde que a Anvisa tenha concedido registro emergencial ou temporário, contornando assim as exigências impostas pelo governo federal. O projeto também permite que empresas privadas comprem vacinas e doem ao Sistema Único de Saúde. Após os grupos prioritários serem vacinados, essas empresas ficam livres para comercializar a vacina. E agora há pouco, o presidente do Senado comentou esse projeto dele sobre a aquisição de vacinas em entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Há um movimento forte para a vacinação no Brasil. Eu estive ontem com o ministro Eduardo Pazuello a respeito desse tema. Há uma compreensão do Ministério de que isso é uma prioridade absoluta, tem se esforçado nesse sentido e a gente reconhece. O que é esse projeto de lei, que apresentei inclusive com a ciência do ministro da Saúde, conversando com outros senadores também a respeito dele, é, primeiro, uma possibilidade, qual que é a razão de ser dele? Primeiro, uma possibilidade de que a União possa assumir os riscos inerentes à vacinação, porque há laboratórios e indústrias que exigem a assunção desses riscos para poder condicionar a venda da vacina. E como nós precisamos da vacina, é preciso, então, ter uma autorização legislativa para que a União possa
através de um projeto de lei, para que a União possa fazer, então, a aquisição assumindo esses riscos. Igualmente, permitindo à União que possa constituir garantias, caução, para poder fazer a aquisição dessas vacinas. Então, era um ponto de ajuste normativo para poder dar segurança jurídica ao Ministério da Saúde, ao governo federal, para que possa fazer essas aquisições dessas indústrias farmacêuticas que exigem esse tipo de cláusula nos seus contratos. Segundo lugar, o projeto busca estender a estados, municípios e Distrito Federal essa mesma autorização, para permitir que estados, municípios e Distrito Federal possam também adquirir as vacinas. E terceiro, que é um ponto realmente importante, foi citado por você, que é a questão da possibilidade da iniciativa privada. Pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir a vacina, mas no próprio projeto há ali uma trava, que é, enquanto não houver a vacinação das prioridades nacionais dentro do Plano Nacional de Imunização, a aquisição pela iniciativa privada deverá obrigatoriamente destinar o produto dessas aquisições para o Sistema Único de Saúde. Isso é para permitir que inúmeras iniciativas de filantropia no Brasil, de pessoas jurídicas, pessoas físicas até, que queiram contribuir com o Estado brasileiro, adquirindo vacinas e fazendo contratos diretos com esses laboratórios, possam ter um permissivo legislativo nesse sentido. Então, logo, se cumpra a finalidade principal, que é de vacinar essas prioridades do Plano Nacional de Imunização, as prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde, então que se possa ter a livre iniciativa nesse sentido, para que a iniciativa privada possa adquirir, inclusive, para comercializar no futuro, mas cumprida a missão social nossa do Brasil, que é de vacinar as prioridades no Brasil. O relatório da proposta que permite a volta do auxílio emergencial foi apresentado e deve ser votado na quinta-feira. O texto prevê o fim dos gastos mínimos em educação e saúde. O texto é o da chamada PEC emergencial, que tramita no Senado desde 2019. O relator incluiu na proposta uma cláusula de calamidade provocada pelo coronavírus para permitir o pagamento do auxílio. Assim, essa despesa não estará sujeita ao teto de gastos e outros limites impostos ao orçamento federal. Acaba o gasto mínimo em educação e saúde. Atualmente, os estados são obrigados a investir pelo menos 12% das receitas em saúde. Os municípios, 15%, e ambos devem aplicar no mínimo 25% em educação. No caso do governo federal, devido ao teto de gastos, a despesa nas duas áreas é corrigida pela inflação do ano anterior. A PEC emergencial ainda prevê a adoção de medidas obrigatórias sempre que a despesa superar 94% da receita corrente líquida da União. Entre essas medidas, proibição de reajustes, concessão de benefícios e contratações. No caso de estados e municípios, o gatilho é acionado quando a despesa atingir 95% da receita. Se ultrapassar 85%, estados e municípios podem também adotar as medidas de contenção. Mas é necessária a aprovação do Poder Legislativo local. A proposta tem que ser analisada em 2 turnos, tanto aqui no Senado como na Câmara. O auxílio depende ainda da edição de uma medida provisória pelo governo. Pode ser votado hoje pelo Senado o projeto que estabelece o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. A matéria é uma das prioridades do governo federal para este ano. A intenção é incentivar as empresas de inovação no país. Empresas novas que desenvolvem produtos ou serviços inovadores com potencial de crescimento rápido e que normalmente usam a tecnologia como base para as operações. A cada ano, as startups vão ganhando espaço na economia. Segundo a Associação Brasileira que representa o setor, já são mais de 13 mil empresas desse tipo no Brasil, 20 vezes mais do que há 10 anos. O projeto, que aguarda votação no Senado, define regras para simplificar a criação dessas empresas e estimular investimentos. Pelo texto já aprovado pela Câmara, podem ser consideradas startups empresas ou sociedades cooperativas que atuam na inovação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. Elas podem ter, no máximo, 10 anos de criação e receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior ao da criação.
Para incentivar o investimento nessas empresas, o texto permite que elas recebam dinheiro tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, sem que esses investidores necessariamente participem do capital social ou tenham poder de decisão na empresa. As startups poderão ainda receber recursos de fundos patrimoniais destinados à inovação. A proposta também aumenta a possibilidade de que as startups possam participar de licitações e vender produtos e serviços para o governo. O marco legal deve trazer segurança jurídica para que possamos atrair mais investimentos. Lembrando que empresas de tecnologia são empresas sem fronteira e esses benefícios que a lei pode trazer às startups, além da segurança jurídica, é o que farão que essas empresas se desenvolvam no nosso país. A Associação Brasileira de Startups, que reúne mais de 5.000 associados no Brasil, defende mudanças no texto e fez sugestões ao relator, senador Carlos Portinho. A primeira é a não consideração de stock option como remuneração. A segunda, equiparação tributária do investimento em startups. A terceira, enquadramento de startups constituídas como SA no Simples Nacional. E quarto, possibilidade de uso de livros digitais e dispensa de publicação, independente do número de acionistas das startups. Além das sugestões da Associação Brasileira de Startups, o relator senador Carlos Portinho fez uma consulta pública e recebeu outras contribuições de representantes da sociedade. Ele disse que vai analisar todas as sugestões e apresentar o parecer dele sobre o projeto no dia 24 de fevereiro, próxima quarta-feira. Lembrando que se o texto for aprovado com alterações no Senado, ele terá que retornar para a Câmara. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu agora há pouco com governadores e senadores. Nós voltamos a falar com a repórter Carla Benevides, que tem ao vivo as informações. Carla. Pois é, Ronaldo. O presidente Rodrigo Pacheco recebeu no seu gabinete os governadores do Espírito Santo, de Minas Gerais e o ministro da Infraestrutura, além de senadores desses estados e também do senador Jean Paul Prates, que é o relator do marco regulatório, do projeto que cria, o marco regulatório das ferrovias. A pauta era exatamente esse assunto, a renovação da outorga da Ferrovia Centro-Atlântico e também a destinação dos recursos que são gerados com a exploração dessas ferrovias. O ministro da Infraestrutura disse que os recursos referentes à antecipação do contrato de ferrovias, eles atendem prioritariamente ao país e às localidades que podem trazer mais resultado e mais desenvolvimento para a exportação. Só que os governadores são contra essa decisão porque eles acham que esse dinheiro não atende aos seus estados, E por isso eles decidiram criar um grupo de trabalho que vai estudar uma forma de realocar esses recursos para permitir principalmente dar uma vazão aí ao escoamento da produção dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, eles falam que, uma fala do senador Carlos Viana é a seguinte: Minas Gerais e Espírito Santo fazem questão de parte desses recursos atendam às demandas dos estados. E o compromisso do ministro foi de atender parte dessas demandas. Ronaldo. Muito obrigado, Carla Benevides, com as informações dessa reunião com os governadores. Fevereiro Roxo é uma campanha que busca conscientizar os brasileiros sobre a importância do diagnóstico precoce de 3 doenças consideradas incuráveis: Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Você pode conhecer um pouco mais sobre elas e sobre a campanha aqui no Senado Notícias. Hoje é a vez de falar sobre o mal de Alzheimer. O que fazer quando uma pessoa próxima começa a esquecer acontecimentos muito recentes? Ou passa a falar frases sem coerência, confundir dias e horários, não conhecer lugares? Isso pode ser um alerta para procurar um médico. Esses sintomas podem ser o início de um processo de Alzheimer. Neucilene e João passaram por isso com a mãe dela. Ela estava já deixando as coisas, principalmente coisas de cozinha, estragar. Aí, a partir daí, a gente começou a perceber que tinha algo de errado com ela. Já fizemos os exames nela e nesses exames constataram que ela estava, infelizmente, com mal de Alzheimer. Cerca de 1,6 milhões de brasileiros hoje apresentam a doença, que causa alterações de memória, alterações de linguagem, de atenção, de comportamento. O mal de Alzheimer é uma das doenças que a medicina chama de incuráveis, foco da campanha Fevereiro Roxo.
A ideia é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de controlar ou retardar os sintomas. São tratamentos para controle de comportamento, controlar um pouco a memória, mas não são tratamentos que regridem ou diminuem a evolução da doença. No começo foi para estacionar a doença, né? Mas durou mais ou menos 4 a 5 anos, né, que não evoluiu tanto. Estima-se que 50% das pessoas poderiam não ter Alzheimer se tivessem feito da vida algo diferente. Atividade física regular, uma alimentação saudável, pobre em carboidratos simples, que a gente come, né? Batata, arroz, cessar o tabagismo, controle dos fatores cardiovasculares, então controle da pressão, controle do diabetes. Fazer atividades intelectuais, estimular o seu cérebro também previne o Alzheimer. Então, o fato, por exemplo, de você aprender uma segunda língua já reduz as chances de você ter o Alzheimer em 30%. O Alzheimer é mais comum em idosos, mas pode aparecer de forma prematura, principalmente quando há outros casos na família. Com o tempo, o paciente fica dependente, precisa de ajuda constante. A gente tem esperança de ter um tratamento que faça com que não venha a ter tantas evoluções, principalmente a questão da pessoa perder a mobilidade, deixar de andar, deixar de se alimentar por si próprio, perde totalmente a memória, esquece a família, esquece tudo, esquece de si próprio. A doença debilita tanto a família que o acompanhamento psicológico é indicado para todos que convivem com o paciente. A gente também trata em conjunto a família, porque ela que às vezes é a que mais vai sofrer e ela que precisa dar todo o aporte e o suporte para o paciente que vai perdendo a memória. Os familiares se sentem preteridos porque a pessoa adoecida esquece dele, esquece das histórias. Então, no Alzheimer, a família também precisa ser assistida. A alimentação é um dos fatores mais importantes na prevenção do Alzheimer. Evitar o consumo de alimentos industrializados, que são carnes processadas, refrigerante, sucos prontos, presunto, salame, hambúrguer. Segundo ponto importantíssimo, aumentar o consumo de frutas e verduras. Então a gente sabe de algumas vitaminas que são importantes no processo do Alzheimer para proteger o cérebro. Então é a vitamina C, vitamina E, complexo B, o selênio, o zinco. Tratamentos chamados holísticos ou alternativos têm tido bons resultados para complementar a medicina tradicional. Um deles é a chamada barra de Access. São sessões em que o terapeuta toca pontos específicos na cabeça do paciente, liberando sentimentos e emoções. Eu tenho o caso de pacientes que melhoraram muito nessa situação de lembrar se já bebeu água, se não bebeu. A pessoa começa a se apropriar mais de si, começa a pedir coisas para comer. Enfim, a pessoa vai recuperando lentamente a memória. Outro tipo de tratamento alternativo são as sessões de biomagnetismo, pares de ímãs colocados em pontos-chave no corpo, que equilibram o pH e ajudam o organismo a entrar em harmonia. No Alzheimer, o biomagnetismo estaciona a progressão do problema, mas não recupera aquilo que a pessoa já perdeu. Mas só de estacionar a progressão já é uma grande vitória para todos. Paciência e amor também podem ajudar muito a conviver com essa situação. No início é muito difícil porque a pessoa ela reluta muito consigo mesmo, não acreditando no fato que está acontecendo. Então, quando isso acontecer, a gente pede que não brinque com essa situação e que procure tratamento o mais rápido possível e que trate a pessoa com muito amor e carinho, porque não é fácil você esquecer de você mesmo. Eu tenho um caso de uma senhora que tem 80 anos e ela foi diagnosticada com Alzheimer há 10 anos e nos últimos 4 anos ela ficou sem falar. E depois de 2 meses fazendo semanalmente sessões de barras de Access, ela voltou a falar, voltou a cantar. Com
como é bom essas pessoas poderem recuperar, sabe? Trazerem um pouco de alegria para o seu dia a dia. Fala para ela assim, ó, como é seu nome? Fala, Maria Lúcia Moreira Bezerra. Vamos cantar, ó. Nossa Senhora me deu a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Encerramos aqui esta edição do Senado Notícias e voltaremos às 3 da tarde com a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.